Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e nós estamos aqui novamente com o nosso colega, o Chico Mutante Literário, num episódio muito especial, porque hoje nós temos que dar parabéns para você para o Dado Selvagem da Cali de Los Santos, certo? Então, Chico, seja muito bem-vindo de volta. Por favor, se apresente e, por favor, já dê a sua opinião sobre Dado Selvagem. Bom, pessoal, eu sou o Chico, criador do perfil Mutante Literário, onde eu falo de literatura de ficção científica e fantasia, e sou um grande fã de Dado Selvagem, da gigante Cálida dos Santos. Foi, inclusive, a minha leitura favorita do ano de 2024. Estou muito feliz que agora estamos no mês do aniversário dessa obra-prima. Muito bem, pessoal. Então, gente, para quem não sabe, recapitulando, né? O Dado Selvagem, originalmente, ele foi uma aventura publicada na Dragão Brasil número 68, né? Nessa aventura muito simples para até 5 personagens de primeiro nível, né? Os nossos personagens recebiam uma missão, né, de investigar ocorrências, pois um cavaleiro estranho, com um símbolo de Judá e uma máscara, estava percorrendo a região fazendo coisas completamente caóticas. Então, nossos aventureiros decidem investigar. Eles chegam e têm que cruzar uma ponte. Nessa ponte, nós conhecemos a Louca da Ponte, a Hit, uma personagem que conquistou os corações de muitos fãs de Tormenta e jogadores. Após isso, nossos personagens teriam que entrar na tumba de um clérigo de Calmir e encontrar o dado selvagem. No meio dessa aventura, eles poderiam encontrar alguns gnolls, alguns kobolds, e no final, eles teriam que devolver o dado para o Di, sumo sacerdote de Nimb, o deus do caos. Mas quem é esse? Não é mesmo? Então, a Jambô decidiu iniciar uma série de livros infanto-juvenis. Nós tivemos o Dado Selvagem e o Torres de Winla, né? No Dado Selvagem houveram algumas mudanças, né, Chico? E eu acho que eu vou deixar para o Chico apresentar agora os nossos protagonistas da versão da Cali de Los Santos. Bom, na obra, agora a gente acompanha inicialmente Theo e Brice, que são os irmãos, que são órfãos, que moram no vilarejo, e que eles têm vontades e expectativas diferentes para o futuro. Enquanto o Theo ele quer estudar para ser um mago, ele tem uma fome de aprendizado, ele gosta de estudar, de aprender magia. A Brisa ela é uma pessoa que, por ser irmã mais velha, ela tem uma visão um pouco mais prática da realidade. Ela que tem que cuidar dela e do irmão, né? Então ela é uma caçadora e ela quer educar o irmão dela para que também siga essa profissão, que seria um jeito deles terem uma vida mais, enfim, de trabalho e de conseguir, né, se manter. Enquanto, né, o Theo mais jovem, ele tem um pouco essa ideia mais idealizada do futuro ainda. Nesse meio tempo, eles têm contato com essa figura emblemática do universo de Tormenta, que é a Hit, né, e tem contato com a Ponte, inclusive, e através dessa dinâmica dos três, a gente vai conhecendo as pessoas do vilarejo também. A gente tem os colegas da escola, a gente tem o ferreiro da cidade, o xerife, que são pessoas que vão agregando valor à história, porque são personalidades muito distintas, né? São pessoas que eu acho que é uma das grandes qualidades da obra, né, e que a Kali consegue colocar muito bem, é que todos os personagens têm maneirismos muito diferentes, é, cada um deles, na hora que estão falando, até nas falas, né, nos diálogos deles, eles têm coisas muito específicas de cada um que vão agregando a história. Então, quando um personagem está presente, você percebe a diferença, né? E a interação entre eles também é muito legal. Você tem um elenco muito grande, eu falei isso recentemente no perfil. Cara, eu acho genuinamente muito difícil você não se apaixonar em pelo menos um dos personagens. Se não todos, porque eu particularmente me apaixonei por todos. Mas através dessa dinâmica de irmãos, você vai sendo introduzido a um vilarejo muito rico em personagens. Sim, eu gosto de comparar assim, é que o Dado Selvagem ele é um comfort fantasy, ele é tipo é um sítio do Pica-Pau Amarelo, ele é muito gostoso, ele é centrado, mas ele é o seu próprio mundo ali, né? E os nossos irmãos, né, a Brisélia ou Bris, ela é uma caçadora e tá treinando o irmão para ser um também. O interessante da Bris, pessoal,
é que ela é uma Surragel, quer dizer que ela, em algum momento da linhagem de sangue dela, teve um envolvimento demoníaco. Então, a pele dela é diferente, ela tem um chifre só saindo da cabeça, né? E esses seres, né? Eles têm certas habilidades, que é habilidade natural que vem do sangue. Uma coisa que eu achei muito legal é que, tipo assim, eu fiquei. E a Briz não gosta de mágica. Ela não gosta de magia, né? E eu fiquei até um momento, falei, a hora que a Briz perder a paciência, a gente vai ver ela fazendo alguma coisa. E a Kali manteve esta carta na manga, né, Chico? Você sentiu isso também? Sim, 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 sim. Então, pra mim foi muito interessante, porque é bom falar isso agora, porque Dado Selvagem é uma obra que faz parte de um universo que já existe há muitos anos. Mas você não precisa ter lido nada. Então, por exemplo, eu não sabia de Surragel, não sabia de absolutamente nada, porque eu Uhum. sou uma pessoa que não tinha jogado Tormenta ainda, não conhecia, não li Holy Adventures, não li absolutamente nada que a Jambô e Tormenta criaram. A única Uhum. coisa que eu já tinha contato eram as revistas Dragão Brasil, mas assim, eu tenho ainda, né, umas 15 revistas meio que avulsas, assim, que não estão em ordem, que eu ia pegando em manga por causa das capas, né? Uhum. Então, eu não tinha esse conhecimento do lore de Tormenta, e Dado Selvagem te introduz a vários conceitos de forma muito tranquila, então você não vai ficar perdido. Eu não sabia do Sorragel, não sabia nada, e a Kali me explica, me introduz aquilo ali, aí eu começo a entender, eu começo a ver, tipo, porque eu vi, por exemplo, na capa, inclusive, a Brice está ali no seu ombro direito, ali Uhum. no fundo, e eu vi, achei interessante, eu falei, que é isso? E aí ela logo que introduz a Brice, ela te explica o que ela é, e você fica a obra inteira pensando, uma boa parte da obra pensando, pô, mas o que muda? O que é diferente com ela ali e tal? E aí ela vai te instigando para você, porque, como eu disse, os personagens são muito bem escritos, mas eles também são. Você vê dentro deles várias motivações e você consegue sentir que, por exemplo, principalmente na relação dos irmãos, um certo grau de frustração, de trauma. E aí, por exemplo, a Brice sendo a irmã mais velha, então tendo que toda hora meio que dar esporro, brigar. Então você vê eles brigando. Quem tem irmã mais velha vai se identificar, tá, gente? Sabe quem? E quem tem irmão mais novo também. Não, também. Você vai se identificar ou com o Theo ou com a Brice. E aí Aham. você fica sempre pensando, pô, uma hora vai acontecer algo aqui, porque ela vai deixando as migalhas do que, né, de que, olha, tem mais, tem mais. E aí eu fiquei muito apreensivo, até porque eu acho que uma coisa que a Kali faz muito bem também é que ela vai gradativamente, os oponentes, né, dos nossos protagonistas, eles vão aumentando de level, né, de nível, né, então cada vez mais você fica pensando, cara, o que vai acontecer agora? Acho que é uma dos grandes triunfos da Kali nessa obra. Sim. E aí nós temos o Teodoro ou Theo, né? Que nas artes oficiais ele não está. O interessante é isso. O Theo, no primeiro livro, ainda está tentando descobrir o que ele é. A gente tem uma noção do que perfeitamente ele pode ser, tá? Mas então só está escrito o portador do dado, né? Que é ele que cabe a responsabilidade. E a forma como o dado é entregue a ele, gente, com todos os spoilers aqui, né, Chico? Ele vira, o cara vem, toque, toque, toque. Tem uma cena. A cara deu muito aquele pantera cor-de-rosa ali naquele momento. Aí o cara vem, tuk, 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 coloca na mão dele, tchau, e vai embora. Aí ele, um dado. E como ele quer ser um mago, ele fala, putz, isso é um item mágico, é minha porta de entrada pra magia, né? E assim, o livro inteiro, eu sempre achei todos os personagens consistentes, mas a forma como a Kali conduz o Theo, a forma como ele interage com o dado e com o ambiente geral, cara, é assim, é difícil você falar que tem os meus personagens, eu gosto de todos, todos têm os meus momentos favoritos ali, mas o Theo, para mim, toda vez que ele vai usar o dado, para mim sempre foi um desafio, porque a Kali já falou para nós dois nos nossos canais que quando ela foi fazer o que o Theo ia fazer, ela rolava o dado. Ela falou que ela só teve que roubar uma vez, né? Todo mundo rouba pelo menos uma vez, né, Chico? E o que você achou do Teodoro nesses fatores, cara? Então, eu recomendo muito para quem se interessa, né? E na verdade
para quem tá acompanhando a gente agora, que assista a entrevista da Kali com você, porque você é um cara que joga RPG também, né? Você tem mais experiência com RPG do que eu, então você pôde fazer perguntas especificamente sobre isso, que eu acho que são mais aprofundadas, né? Eu evitei falar de RPG propriamente com ela, de mesa, porque eu não sou um cara que joga, embora eu gostaria muito. Mas eu acho legal a forma como a Kali vai nos apresentando o dado, porque é justamente isso que você falou. Primeiro que o dado surge como um artefato mágico, então para o Theo parece que ela ganhou loteria, mas a Kali faz um ótimo trabalho, não só em mostrar para nós, os leitores, como o dado funciona, mas para mostrar para a gente também as limitações dele, porque é um artefato mágico muito poderoso, mas ele, né, por causa do Deus Nimb, né, do caos, etc., ele tem um elemento gigantesco de aleatoriedade. Então, conforme ele vai descobrindo, o Theo vai descobrindo o que cada lado do dado faz e como funciona, ele também tem que aprender como tirar o melhor proveito do dado. Então, para a gente cria momentos divertidos, mas também muito tensos. Eu acho que essa é uma das grandes habilidades, né? E eu acho que um escritor inferior talvez teria falhado em fazer isso. Talvez teria manipulado para que o dado ou fizesse muita coisa boa ou muita coisa ruim. Mas o dado, nesse caso, cara, tem momentos onde o dado realmente é aquele natural 20 que salva a luta, mas tem momentos onde dá merda e, tipo assim, o Theo tem que se virar para tentar tirar algum proveito, alguma utilidade de uma situação muito infeliz. Eu acho que o dado ele é um elemento narrativo que a Kali usou muito bem para nosso entretenimento, mas para a própria história também. Como você falou, e acho que na sua entrevista ela fala melhor disso, do fato dela mesma ter usado elementos de RPG de mesa, o uso de dado, de um grau de seguir meio que arrisca essa questão da aleatoriedade, né, do uso do dado, para criar uma história para que quem é fã de RPG consiga se ver, pô, acho que todo mundo que joga RPG, pelo menos com quem eu converso, e eu vejo muito conteúdo online, vai sentir aquela familiaridade, pô, daquele momento de combate onde o dado ou vai te salvar ou vai te ferrar, então você sente isso no livro, mas também para quem não joga RPG e vai estar lendo, vai sentir a tensão que aquilo gera na gente, de, porra, o que vai sair agora? Isso é muito legal. Eu acho que o dado é uma ferramenta maravilhosa e que foi usada da melhor forma possível. Sim, concordo com você. E tem um momento, gente, que o Theo ele usa o dado e não é o que ele precisa, né? E aí tem aquela parte que é uma coisa que foi a engenhosidade da Kali fazendo, mas para quem joga sabe que é como se você tivesse uma coisa, mestre, eu quero fazer isso. Olha, não é exatamente o poder, vai ter uma consequência, mas se você jogar e tirar tanto, a gente quebra o galho agora. Aí, sabe? Então teve esses momentos, né? E após, né, o nosso Theo, nós temos, né, poxa, a Hit, a louca da ponte, a única pessoa em Arton que usa tênis, né? Ela tá um pouquinho diferente, né, do original, tá? Mas só um pouquinho, a essência e a alma da Hit estão lá, né? E o legal é, a Hit, o problema da gente trabalhar com personagens, principalmente que servem ao Deus do Caos, é que a gente acha que os personagens são basicamente, eles são completamente loucos, tipo o Coringa do Batman, certo? O que não é mentira. Há essa interpretação. Mas na questão da Hint, a gente vê que ela é só uma garota extremamente que acha o conforto no caos, né? Eu até arrisco dizer que para quem está no espectro consegue se identificar um pouco com ela, né, Chico? E ela é a alma do livro, tá? Ela é a alma do livro. Chico, é com você agora. Eu acho que a Hit é um personagem que eu já falei isso algumas vezes, falei para a própria Kali. Eu acho que Dado Selvagem é um ótimo livro para você presentear jovens leitores. Uhum. E eu acho que a Hit é uma grande parte disso, por vários motivos. E eu acho que ela toma a dianteira de uma forma muito interessante, porque não só o humor é ela que é meio que uma das partes essenciais do humor, de orientação, de da onde que o tom que o livro vai tomar, porque tem momentos onde, por exemplo, ela sente outros tipos de humores também, né, de tristeza, etc. Tudo mais. Pô, você sente, porque, enfim, ela é uma personagem muito carismática, muito marcante. E eu acho interessante isso que você falou do espectro, porque eu acho que a Hit,
da minha interpretação do personagem exclusivamente do livro. Eu sinto que ela enxerga o caos e a aleatoriedade de uma forma diferente do que muitas pessoas, porque eu acho que a nossa tendência, e a da maioria dos personagens, é de procurar um certo grau de estabilidade, de regularidade, de previsibilidade das coisas. E a Hit ela não enxerga o caos como algo necessariamente positivo por quebrar isso, mas eu acho que ela enxerga o conforto, ela vê conforto no caos, porque ela entende que é natural da vida. Essa é a imagem que ela me passa. Cara, isso é natural, o caos faz parte, então vamos se sentir à vontade com isso. E aí, quando eu penso, por exemplo, em questão que você falou de pessoas no espectro, eu acho que é mais essa questão da gente. As pessoas interpretam a normalidade de forma diferente do que a nossa. Exatamente. E eu acho que a Hit representa isso de uma forma muito bonita. Que ela é uma pessoa excêntrica dentro daquele vilarejo, mas essa é a normalidade dela. E é legal quando você vê ela, principalmente, eu acho muito bonito quando ela se relaciona com os irmãos, principalmente de como ela como o Theo tá entre ela e Briz, porque a Briz e Hit representam coisas opostas. A Briz é uma personagem que está o tempo inteiro buscando normalizar as coisas, deixar tudo estável, porque ela e o irmão dela tiveram um trauma que quebrou a estrutura da vida deles. E a Hit é o personagem que vem trazer o caos para tipo, galera, tá tudo bem, vamos fazer doideira mesmo, que faz parte da vida, sabe? Isso não é ruim necessariamente. Então, e você tem o Theo no meio. Então, eu acho que essas duas personagens, e tanto que as interações tem um momento específico que eu não vou dar spoiler, depois o Marcos se encarrega de censurar, mas tem um momento onde o Theo, ele está em cena, mas não está em cena. Elas não conseguem contato com ele, mas ele está lá e ele está ouvindo elas. Não vou falar mais do que isso. E é interessante ver elas duas interagindo nessa cena, porque o Theo é meio que a ponte entre as duas. Uhum. E é fofo, porque são duas figuras que representam coisas opostas, mas de uma forma boa, não são rivais necessariamente. Enfim, a Hit é uma personagem maravilhosa, o texto dela, as falas dela são fodas demais, e por tudo, porque ela tem momentos onde ela fala coisas muito bonitas, e porque ela fala coisas muito engraçadas também. Ela é sensacional. Esquilossora é uma coisa que eu carrego pra minha vida toda. Esquilossora vai entrar pro dicionário. Vai. Uma coisa que eu gosto, que a Kali faz bem, né, é que quando a gente sabe que magos e clérigos, eles fazem magia. E muitas vezes a pessoa fala, tal magia. A Hit, quando ela vai fazer as magias e o ritual dela, a Kali transforma dela, da Hit, a forma como ela faz. Que nem ela. Você tem aquela que é chamar a atenção. A forma como ela. Nossa, cara, eu ri demais com aquilo. Né? Como que ela consagra uma área. Né? Ela pega e espalha as roupas dela pra tudo quanto é lado. Pronto, tá cansado de grado. É uma área caótica. Pra quem tem adolescente em casa, porra, tá consagrado, é uma área caótica, né? Então, ai, Hit é maravilhosa. Mas temos outros dois personagens que a gente tem que falar, certo? Uma que eu falo que eu tive que pedir uma arte pra Kali, né? Porque, cara, nossa querida Eri, a nossa goblinzinha guerreira encrenqueira de trancinhas, né? Cara, eu adorei ela do momento porque, tipo, que ela surgiu, porque ela representa em muitos níveis. Primeiro, a questão de ela é a melhor, mesmo ela é a melhor amiga do Theo, mesmo eles brigando e discutindo o tempo todo, um implicando com o outro. Depois a gente tem o fato dela representar o estereótipo do Goblin no RPG e a visão que a Kali tá dando para os Goblins de Arton, encaixando perfeitamente de que o que você espera de um Goblin, o que você pode ser e dando liberdade para a forma da pessoa jogar, porque ela trabalha tudo isso, incluindo preconceito, né, gente? O que você acha, Chico? Cara, eu acho a Eri uma personagem que me surpreendeu muito, porque no início do livro, quando ela é a colega de sala dele, né, assim, ela me passou, eu que não estou familiarizado com esse universo, pensei que ela era uma personagem meio assim, é isso que você está tendo. Mas ela é uma personagem muito plural conforme o livro vai passando, né, e conforme ela vai entrando mais no grupo, porque esse livro, ele segue muito uma modalidade narrativa de jogo mesmo. E de jogo, eu vou falar aqui, mais do que RPG de mesa, eu acho que ele segue um formato narrativo de
RPG de jogo, videogame, Sim. de JRPG, inclusive a Kali é muito fã de JRPG, onde conforme você vai progredindo a história, os personagens vão entrando na sua party, né, no seu grupo, né? Então, é o caso da Eri. Você começa o livro basicamente com Theo e a Hit, que, né, começa a aventura, depois a Briz meio que de forma compulsória entra, porque é o irmão dela e ela tem que fazer parte, e aí começam a entrar os outros personagens que vão se juntando à aventura que vai acontecendo. E a Eri é uma personagem que, conforme a aventura vai passando, ela começa a ser. A Kali começa a nos mostrar muito mais camada dela. Ela Uhum. começa parecendo uma coisa meio arrogante, meio boca grande. Depois você vê o lado guerreiro dela. Depois você vê o lado dela magoada, porque você começa a entender a relação dela e do Theo, do que aconteceu. De talvez assim, o Theo vacilou um pouco com ela, mas o Theo tinha uns motivos de fazer o que ele estava fazendo com ela, não era Uhum. à toa. E que é uma coisa que eu acho que lembra muito a nossa infância, a nossa adolescência, sabe? Onde o coleguinha sem querer faz um vacilo com o outro e para de falar, e fica meio que de boca cara fechado por um tempo, etc. E por isso que, assim, eu acho que é um livro que mostra personagens muito completos, onde você tem uma Eri que serve várias funções. Na hora da luta, ela é uma coisa, e é uma coisa muito legal de se ver. Na hora que eles estão interagindo sozinhos, por exemplo, dentro da casa da família da Eri, né? Conversando entre si, tentando decidir o que eles vão fazer. Ela é uma outra figura, ela com farpas toda hora com o Theo. Na hora que ela tá se abrindo com o Theo e o Theo tipo, tá entendendo o que ele fez, é outra personagem, mas tudo faz sentido dentro da narrativa. Eu acho a Eri uma das personagens mais interessantes, porque eu acho que ela é, principalmente, aí volto para essa questão, para um jovem leitor, eu acho que há várias camadas para um jovem leitor se identificar, sabe? Para uma pessoa que talvez tá naquela fase de formação de personalidade, enfim, ver uma personagem tão bonita como ela, que vai se emocionar em alguns momentos, onde vai chegar meio ser arrogante em alguns outros, na hora de, pô, decidir, pô, vou descer o meu machado agora, o bagulho vai ficar doido, ela vai lá e faz também. A Eri é uma personagem muito bonita nesse sentido também. Sim, e eu achei muito legal que a Kari ela colocou a Ellie como uma guerreira, né? Ela é de frente, ela vai pra cima. Porque normalmente a gente pega o Goblin, ele é um ladrão, ele pode ser um rastreador, ou a gente tem muito ultimamente Goblin engenhoqueiro, o Doc, que é um exemplo da Selvagem, não, do Joia da Alma, certo? Então, pra mim, cara, ele tá entre os meus tops goblins artonianos. E quando eu fui repassar, Chico, eu notei que Tormenta tem vários personagens goblins em destaque, cara. Sabe? No começo, antigamente, né? Quando Tormenta ainda era mato, no primeiro Tormenta a gente tinha os boatos sobre o Goblin Herói, né? Um Goblin que era tipo Batman, ele usava uma armadura, montava um lobo, mas ninguém sabia como é que ele era, né? Depois do Goblin Herói, a gente teve a Xaxa, que é uma goblinzinha do Ganso Afogado, que ele aparece no LED. Que ela aparece rápido, mas ela é muito legal. A Sim. gente teve um outro goblinzinho que ele aparece no quadrinho 20 Deuses, que ele é o Goblin do barco dos Homens Piranha, que os nossos protagonistas dominam o barco. Fala, o Goblin vem com o barco, aí ele fica consertando o barco toda vez que quebra. É da personalidade. Aí nós temos o Doc, certo? Pô, o Doc da Joia da Alma, do Deus no Labirinto, a gente não tem muito o que falar com o Doc. Aí a gente tem do Flecha de Fogo, a gente tem a Bruxa, que tem o Pilão, que ela é bem baseada numa Baba Yaga, eu esqueci o nome dela, perdão, pessoal. E depois disso, a gente tem agora a Eri. Então Tormenta tá colocando uns personagens muito interessantes, né? Começamos com o clássico Goblin Herói e agora a gente tem aqueles mais forinha da caixa, né, cara? Né, e eu acho assim, muito legal, você falou sobre isso, e eu acho que essa quebra de expectativa que a Kali faz, porque sim, você esperaria muita coisa do Goblin, você esperaria que fosse talvez uma classe mais ágil e menos física, talvez, e não é o caso da Aérea. A Aérea é uma, porra, uma guerreira, porra, é linha de frente mesmo, não é com machanão, caralho. Mas também eu acho que, tipo, a Eri, ela é uma personagem que, de muitas formas, ela poderia também ser vista como uma patricinha, sabe? Tipo, com os cabelinhos amarradinhos, sabe? Da Que é escola. o que a Kali fala, que ela é uma Pixie Princess, né? Que ela é Exato! toda arrumadinha. Ela não é aquele Ela, Goblin que a gente tá acostumado sujo, feed, não, ela é vaidosa. E eu achei ela é isso muito vaidosa pra legal. caramba. Então, tipo, quando você conhece ela no início
antes de você descobrir que ela é guerreira e ela chega toda assim, meio vaidosa, meio a patricinha da sala de aula, Uhum. você pressupõe várias coisas que algumas páginas depois a Kali vai lá e quebra suas expectativas, te entregando uma personagem que tem uma outra camada que você não esperava. Aí você vê, tipo, fala, sabe, dos irmãos, da família dela, etc, tudo mais, e aí Uhum. começa a agregar uma coisa, mas essa quebra de expectativa inicial, assim, eu acho interessante. E ela faz isso com outros personagens, por exemplo, porque o Theo, por exemplo, é um personagem que, pô, é o protagonista da história, então, tem muita hora que, pô, o Theo não sabe o que ele tá fazendo, não. E você esperaria que, tipo, e ele é um cara muito inteligente, mas ele tá, tipo, tá tentando, sabe? E ele erra, faz um monte de cagada. Mas isso é muito legal, porque quando você tem algum. E ó, não é que os tropos estão errados, tá, gente? Mas tem hora que você, tipo, muitos livros seguem uma determinada fórmula, onde tá o personagem, você já vê o personagem no início, você pensar, esse é o arquétipo do personagem, e de fato o personagem entrega aquilo ali. Quando é bem feito, isso é legal pra caraca. Mas tem É vezes que fica meio. gostoso. É. É, Mas tem tem hora que vez. fica genérico. É, Então, a Kali fez de uma forma que você tem os arquétipos, ela segue alguns deles, sim, mas ela complementa, ela coloca algo a mais que te surpreende. Eu acho que a Eri é um belo exemplo disso. eu acho que esse é um dos livros de fantasia recentes mais bem balanceados, porque Nossa. ele tem arquétipo, mas ele tem inovação na forma certa e não tá tentando enfiar a goela abaixo, né? Então, e nós temos o último que eu falo que é do grupo, né? Que é o nosso tamoraniense, né? Que é o Kai, né? O Kai, eu fiquei de olho muito nele porque ele é um personagem que a gente quem foi para a escola, não importa escola pública, escola particular, a gente sempre teve aquele garoto que ficava mais quieto, mexendo nas coisas dele, mais introspectivo, mas que tava com o ouvido ligado em tudo. E eu falei isso pra Kali, né? O Kai, ele só não é o personagem mais apelão deste livro porque ele ainda não tem a autoconfiança. Quando a autoconfiança dele chegar, esse cara pode ser o Thanos, cara. O que você achou do Kai? Então, cara, eu acho muito legal porque e aí de novo a gente vou bater na mesma tecla da quebra de expectativa, porque aí no risco de talvez ser um semi-spoiler, mas não acho que não, que assim, o Kai é um personagem que, olha, eu confesso que eu não dava nada por ele no início, assim, porque ele é um personagem que, justamente seguindo essa linha do que você falou, ele é aquele cara que tava ali, mas não falava muito e tal, você via muito, às vezes, a Eri puxando ele pra ir nos lugares, mas você não sabia muito por quê, então ele tá Uhum. ali. E eu não esperava nada. E aí, quando começa, ele oficialmente se junta, né, ao grupo, e aí ele começa a fazer coisa, aí você fica, caraca, que doideira isso ali. E o que eu acho legal, talvez dialoga com o que você falou, que eu acho que o Caio é bacana, nesse sentido, que assim, ele tem uma limitação. Ele seria tipo assim, igual, por exemplo, o exemplo, o Super-Homem. O Super-Homem, pô, o cara mais foda do mundo, mas a limitação dele é moral, é ética. Ele tem coisas que ele, umas Uhum. linhas que ele não está disposto a ultrapassar. O Kai, de certa forma, é parecido, porque o Kai tem as limitações de ele não, às vezes, não ter o impulso de agir, das pessoas ter que falar, tipo, bora, vamos fazer, sabe? Porque senão ele não faz. E não é por falta de vontade, é por outras coisas que são bloqueios para ele. Ou, por exemplo, tem momentos onde ele precisa de um certo tempo para fazer determinadas coisas, e aí o grupo precisa se mobilizar para dar esse tempo a ele. Então, ele é um personagem que, penso eu, que numa determinada dinâmica de RPG de mesa deve ser extremamente interessante ter uma figura dessas, É, que tem uma potência muito grande, mas precisa de. Ele tem umas limitações também que fazem ele, né? que é o que a Kali trabalha muito bem, porque quando alguém vai fazer alguém como o Kai, uma pessoa intelectual, que gosta como se fosse um engenheiro, que gosta de mentalizar as coisas, o jogador só se preocupa com o que ele pode fazer. Mas que nem você falou, tem tempo para fazer. Ah, não posso pular isso? Não, porque se você pular isso, e o Porra. resto do pessoal tem que ter consistente. E como eu Isso. te falei, o Kai, a gente entende, porque a Kali trabalha muito bem os tipos de trauma, por que, que a Eri puxa ele, ela faz reflexões, né, e espelha preconceitos do Uhum. nosso mundo lá, alguns com certo motivo, porque é uma coisa de tormenta, né, mas a gente mostrando que tem a questão de o que você ouviu, o que você acha e o que está sendo, né? E
Cara, a hora que esse cara tiver uma autoestima mais lá em cima, cara, ele vai ficar muito mais apelão, né, Chico? Sim. Não, com certeza. Tanto que assim, Uhum, você vai ter momentos onde as pessoas vão depender dele, né? uhum, E aí, porque ele é uma figura que dentro dos momentos de combate do livro, ele é uma figura que vira o jogo, tá ligado? Se ele fizer o que ele tem que fazer bem feito, né, se ele conseguir executar, acabou. Ele consegue ganhar para todo mundo, só que as pessoas têm que se mobilizar ao redor dele. E aí entra muito o que você também falou, que eu acho muito legal, é que assim, todos os personagens têm as limitações afetivas, emocionais deles, têm os traumas uhum, que, que fazem eles serem. Porque seria muito fácil você ter, tipo, um guerreiro, um mago, um arqueiro, sei lá, e só executem, só façam. Mas são personagens carregados de história, tipo, você sabe, o livro começa em um ponto, mas a Kali faz um ótimo trabalho em fazer você entender que antes do livro teve acontecimentos que traumatizaram, que uhum. moldaram, que escolhas que hoje o Theo toma, por mais que sejam, diante do nosso olhar, corretas ou erradas, ele está fazendo elas por um motivo, né, que é da história dele, do afeto dele, etc. E tudo mais. E aí o Kai também é um personagem assim que você não sabe logo de cara, mas depois você começa a entender por que ele é do jeito que ele é. E faz perfeito sentido. Isso é muito legal. Então, isso mesmo, pessoal. Então, nossos heróis agora que estão apresentados, né? E a gente descobre sobre o vilarejo, quem mora nele. Destaque, destaque pro nosso ferreiro que fala pelos cotovelos, cara, eu adoro ele. É, estranhos acontecimentos estão se passando na região e cada vez mais próximos e começam a afetar pessoas, né, da vila em vez de animais. A gente tem lobos que estão pastando, trobos, cara, eu amo trobos e a Kali colocou finalmente trobo fazendo alguma coisa legal num livro, certo? Agindo muito sofisticadamente, né? E aí nós temos os nossos personagens, que a Kali trabalha muito bem, começando não só a ter os encontros aleatórios com criaturas e aprendendo a trabalhar em conjunto, como eles também falhando em testes, né? E o que eu achei legal é a primeira coisa que eles encontram para trabalhar em grupo, quando eles estão tentando ser aventureiros, eles encontram o que não é nem um monstro, é um animal comum. E se você for pensar, gente, no nosso mundo, uma competição onde tem esse animal já dá um puta de um trabalho. Então, se esse animal estivesse ensandecido e você fosse um bando de adolescentes com armas medievais, você realmente teria trabalho com isso. E eu gostei porque a Kali pegou, ela não pegou um monstro, ela pegou um animal e ela viu que dá trabalho e trabalhou muito bem esse primeiro encontro. O que você achou do primeiro encontro? Ó, oh, não dei spoiler. Cara, mas eu acho que essa é uma das questões que a, É. a, a Kali faz muito bem, que assim, eu acho que toda a obra, e eu já falei brevemente sobre isso, ela gradativamente vai, sabe, naquele videogame, é aí que tá, gente, é um parênteses importante de se fazer, a Kali também trabalha com jogos digitais e jogos de tabuleiro e tal, então ela acho que é game designer, não, ela não é game designer não, mas é alguma coisa relacionada à escrita para jogos. Então ela Uhum. entende de jogos, ela sabe muito bem isso. Então, por exemplo, isso para mim, na minha opinião, desculpa, Kali, eu não sabia agora oficialmente qual é o título, mas eu vou pesquisar daqui a pouco. Mas uma coisa que transmite muito bem desse conhecimento dela de jogos, além dela ser uma pessoa que joga muitos jogos, é que isso tá no livro dela, que é a progressão das paradas. Então, o primeiro encontro, e vai seguindo nos outros, eles servem muito bem como forma não só dos nossos personagens aprenderem, porque o Theo é um cara que precisa ir aprendendo a mexer no dado, né? Mas aprenderem questões de combate, etc, mas pra gente também aprendendo os limites, os perigos, os riscos e tal. Então, todos os encontros eles são muito bons no quesito da história também. E eu acho que a Kari faz algo muito bem, ele faz muito bom proveito dessa questão de criaturas se comportando de forma diferente, porque você mantém um certo grau de perigo, mas um perigo saudável, um perigo Uhum. que assim, dá para se machucar muito,
mas talvez não dá para morrer ainda. E isso é bom para quem está começando, né, no início da aventura, porque você entende que há risco, entende que há perigo, é uma coisa chamativa, é meio exótico o que está acontecendo, então é o suficiente para levantar um mistério, você que está lendo, você fica, caralho, o que está acontecendo? Ao mesmo tempo que você, tipo, vai aprendendo tudo que tá acontecendo ali, né, do que os personagens podem fazer, o limite deles. Eles começam a aprender a interagir juntos na hora do combate, porque igual, por exemplo, você fala, você já comentou disso, o Theo, ele não tem bem uma classe definida no início. Então, quando você tem essas lutas iniciais que são meio que ainda são seguras, é bom você ter esse personagem que ainda não ficou claro qual é a classe dele, porque conforme as ações dele vão sendo tomadas, você começa a ver, ele é bom nisso, ele é bom para isso, ele executa tal função muito bem. Então, é muito legal. Eu acho que até da perspectiva disso, de, por exemplo, você é uma pessoa que está interessada em criação de jogos e tudo mais, eu acho que Dado Selvagem tem muito para te ensinar também, nesse Uhum. sentido. Sim. E uma outra coisa que eu achei muito legal que a Kali fez é que a nossa querida Brice, ela é uma caçadora. Também, que já antigamente era chamada de Ranger, né? E o Ranger, você assimila ele como o Aragorn, ou o Driss da Ordem, ou a série de Rangers, Ordem dos Arqueiros. Mas a gente esquece que o Ranger não precisa, o caçador, ele não precisa usar arco e flecha o tempo todo. E a Brice tem um combo muito interessante. Eu não vou falar qual que é o combo dela, né? Mas eu acho que é a primeira vez que eu vejo esse tipo de combo, Chico. Pois é, então, eu conhecia o Caçador e o Ranger como bem seguindo esses mods que você falou. No meu imaginário seria a la Legolas, assim, tá É, ligado? Uma figura com arco e flecha e tal, que tem um certo grau de agilidade e tal, mas ele tem as limitações dele. A Briz, de fato, é um personagem que quebra. Cara, é uma coisa recorrente da Kali. é. Ela quebra expectativas no lugar certo, assim, sem você falar, não, mas isso não é um Ranger. Não, é sim, é É sim. sim, Né? é sim, é sim. Até se você fuçar direitinho, você vai achar outros, assim, com uma pegada Sim. similar a essa. Não Eu, é. eu que eu sou Ah, um pouquinho mais velho que você, né? Tem um Ranger de Greyhawk, o hum, Justicar. uhum. Que, cara, quando saiu o RPG, não era nem a D&D, era D&D, o Ranger era basicamente um bárbaro que usava armadura. E o Justicar é isso. Em 3 livros ele nunca usou um arco e flecha, ele usava uma espada de 2 mãos e partia pra cima. Pois é, não. Então, eu acho que não. E aí vamos voltar para outras paradas. É. Tipo assim, vamos dizer, você quer inspiração para personagens interessantes de jogos. Dado Selvagem tem, porque a Breeze, nesse sentido, por exemplo, Uhum. porque tem uns que são mais, que a gente pode pensar que são mais óbvios, tipo, pô, o Theo é um personagem que vai se desenvolvendo, a classe dele tem uma certa fluidez. Mas a nossa cabeça faz a gente pensar que Ranger ou Caçador, tipo, são muito. É isso. E não, acho que a Kali mostra, não precisa ser. A gente pode. Tem ali nos catálogos, na extensa bibliografia da fantasia, se tem caçadores e rangers de formas variadas. E Brice se junta a esse imenso panteão de rangers diferentes que podem trazer elementos bastante Uhum. inovadores para, vamos dizer, você que quer criar um personagem, dá uma olhada em Dados Selvagens, acho que vai te ajudar. Sim. E uma coisa que eu falei pra Kali que é a seguinte, ela conduz as cenas de ação muito bem. A gente vê, que a gente entende, dado selvagem para jovens adultos, mas a gente vê Hum, o potencial da Kali para inserir talvez um pouquinho mais de um gorezinho, né? hum, Porque a gente tem as cenas que acontecem, mas a gente vê que ela tem o potencial dela para escrever uma coisinha mais forte, tá ali. Eu espero que deem essa, porque a gente vai ver nossos personagens crescerem, né? uhum. Então, vamos ver o que tá pra frente. Agora, Chico, fala pra mim, qual que é o seu momento favorito do livro? Rapaz, essa é uma pergunta difícil, porque eu acho que tem momentos grandes e tem momentos pequenos que se destacam pra mim. Uhum, Porque momentos pequenos, eu tenho vários momentos pequenos que eu acho que são muito legais. É uma coisa que a Kali faz de forma recorrente, que é um momento que acontece várias vezes no livro, que eu acho muito legal, que é quando tá Hit, Breeze e Theo na casa, tipo, tomando um chá e conversando. São momentos que se repetem umas 4 ou 5 vezes na obra, onde eles basicamente sentam para conversar sobre o que está acontecendo, sobre o que eles vão fazer. E eu falei isso, eu cheguei a comentar com a Cara, eu acho muito legal como ela equilibra, porque são diálogos que são importantes para a narrativa. E uhum, num livro de aventura, às vezes é muito fácil esquecer do diálogo, porque você está acontecendo muita coisa, muita ação em cima de ação, combate em cima de combate, e acho que a Kali cria momentos de respiro que são importantes.
que não são fillers, que não são tipo, ai, passa logo pra ver a última. Não, o diálogo deles é muito legal, então eu acho que esses pequenos momentos que a Kali cria são bacanas, constrói e ele se repete. Qualquer momento que tem o Ferreiro eu acho legal, porque eu acho que o Ferreiro é um personagem muito vivo, e eu acho que todos nós conhecemos alguma pessoa Aham, assim, que sim. tipo, e começa devagar, então isso é legal. Mas, assim, se for pra, tipo, dizer acho que o momento que me deixou, assim, tá na minha cabeça, que eu lembro muito, eu acho que é o momento em que a Eri meio que desabafa com o Theo, assim, que, tipo, começa a falar com ele, tipo, né, spoiler, não sei, tipo, sobre o racha que eles tiveram, né? Uhum. E de que o Theo começa a entender que ele não tinha percebido aquilo tudo, que ele, pra talvez aí depois o Marcos vai avaliar se é spoiler ou não, mas tipo assim, você vê o início no início do livro a relação deles um pouco cheia de atrito, né? E por grande parte do livro é assim. Então você pensa que eles não se gostam ou que eles têm só esse desconforto com o outro. E aí chega esse momento muito né, carregado de duas pessoas que você até então você não entende muito bem por que estão assim, mas você supõe que é uma coisa particular. E quando ela fala e o diálogo interno do Theo de tipo, cara, eu não sabia que eu tinha feito isso. É uma coisa bonita, e aí eu penso que há várias camadas, não só para nós como adultos que estamos lendo o livro, porque é uma coisa que acontece, Uhum. mas aí eu volto para bater na tecla de que eu acho que um jovem lendo isso vai ter uma outra visão, porque eu acho que é uma coisa que jovens adolescentes fazem o tempo todo, sabe? São amizades que se desfazem que às vezes você não vai entender por quê. E aí, às vezes, tipo, em retrospecto, assim, você vai, então eu acho que o livro ele é carregado de diálogos para adultos muito ricos, mas de diálogos para jovens muito pedagógicos, muito de amadurecimento. E eu acho que essa relação do Theo e da Eri tem isso, tem isso. Então é um momento que talvez não é pensando num livro de aventura o que faria mais sentido para muita gente, mas para mim, pensando na perspectiva narrativa, com uma personagem que eu gosto muito, que é a Eri, acho que foi um momento que eu falei, caralho, a Kali mandou bem demais aqui, porque a Eri se completou para mim. Falei, caralho, que personagem foda. Uhum. E É, o cara. seu, qual que foi, velho? Eu quero Bom, saber agora. o meu momento pequeno foi quando os 3 copos de suco caem. Ah, Tá? Aquilo foi genial pra mim. Mas o meu momento, assim, que eu falo, porra, é esse momento, pra mim eu tenho que falar que é tipo a revelação do vilão, porque pra mim foi muito o fantasma da ópera no órgão dele, Paranana, sabe? Essa foi assim, o meu momento, né? A, tudo que conduziu os pequenos combates, os pequenos mistérios se encaixando. E é claro que quando a gente termina, como o Chico falou, é uma história fechada, mas é Tormenta, RPG. A Kali deixa uma sementinha de uma possibilidade, né? E o interessante é que nessa sementinha dessa possibilidade a gente tem o Theo tentando entender o porquê. Tentar entender o porquê de algo que é puramente o caos não faz sentido. E é isso que eu achei legal. E você, Chico? não, com certeza. Eu acho que eu assino embaixo no que você falou. É uma história Uhum, fechada, então você não precisa, tipo, nem ter lido nada antes e nem ficar preocupado de, mas não terminou. 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 Mas uhum, a gente tá falando de personagens jovens, né? E levando em conta que eles fazem parte de um mundo vivo, uhum. então tem coisas que eles podem estar fazendo. Então, seja como, imagino eu, né, que eles podem, em uma futura aventura de Tormenta, sabe? Não é uma coisa assim, eles podem estar presentes. Então, eu acho que, primeiro, você não precisa de absolutamente mais nada para ler esse livro, porque ele termina fechado. Uhum. Mas acho legal que justamente ele deixa, que eu acho que toda obra boa tem competência Deixa. para fazer isso, deixar uma coisa, sabe? De que, se no futuro alguém quiser rever isso daqui, ou se você, como leitor, no final de fechar a obra, você quer especular o que continua depois, você tem total liberdade para fazer isso, e o livro te deixa essa margem para isso de forma muito educada. E aí que Uhum. tá. Tormenta é um mundo grande, então muita coisa pode acontecer, e é uma coisa que eu falei com a Kari, que eu acho muito legal, que ela deixa o, esse é um livro que te fala, olha, tem esse mundo. Existe Arton, tem guerras
muito grandes lá na casa do caralho, na cidade, na metrópole, acontece guerra, eventos cósmicos, luta de deuses, o caralho tá, mas aqui nesse vilarejo não. No vilarejo tá acontecendo isso daqui. Fica de olho nisso. Ah, você que tá curioso, beleza, tem outros livros, outras aventuras que você pode É, ler sobre isso. Aqui tá acontecendo isso por enquanto. Então isso eu acho muito legal. então, eu acho isso interessante a gente falar que uma coisa sobre Tormenta é que desde o primeiro romance, tirando as coletâneas de conto, e mesmo ali, sempre foi muito épico, Uhum. né? Sempre. E eu sempre senti falta de uma cozy fantasy, de uma coisinha mais suave, né? Que é o que a gente tem aqui no Dado Selvagem, a gente tem no Torres de Winla, né? O Cidade da Raposa já não nem tanto, né? Ele é fechado, mas ele não é tão suave, né? Em Uhum. alguns momentos, né? E eu gosto dessas possibilidades porque, bom, gente, como eu falei aqui com o Chico, né? Na história original nós temos um templo, né? De um clérigo de Calmir que tem que ser explorado. Nós temos kobolds, nós temos a possibilidade do encontro de gnolls. E uma coisa muito interessante sobre Dado Selvagem, ele é o primeiro romance de fantasia brasileiro que ele é baseado numa aventura de RPG aqui da Dragão Brasil. Outros autores já fizeram isso nos Estados Unidos. Que por coincidência, o Ranger que eu falei, o Justicar, os primeiros, a trilogia dele, a primeira é baseada no The White Plume Mountain, o segundo livro tem dois módulos, no terceiro é um módulo só de uma aventura épica, né? E Tormenta tem muito disso. Eu tenho as antigas aventuras aqui, Chico, e eu fico pensando, se a gente tiver uma sequência pro Dado Selvagem, temos elementos da aventura original que não foram explorados e a Kali pode explorar. Mas a gente tem outras pequenas aventuras, né? Fantásticas, como a mansão de Zolka, sabe? A revolta dos insetos Uhum. e todas essas grandes possibilidades. É, eu acho que é uma porta que deveria ser aberta. E você? Ah, não, eu assim, como fã, como alguém que leu Dados Selvagens e se apaixonou, eu preciso de uma continuação. Eu preciso que mais coisas sejam exploradas. Eu Uhum, preciso saber, até porque assim, uma coisa interessante é que assim, os personagens, os protagonistas, eles têm uma idade, né? uhum, E sim, eles vão crescer, então eu gostaria muito de ver, igual você falou, por exemplo, do Kai um pouco mais confiante no futuro. Eu gostaria de ver um Theo mais maduro, uma Briz mais madura. Como é que eles vão, é, tipo, no futuro, qual o futuro deles, né? Então, isso eu quero. Mas, além de eu querer, eu sim acho com certeza que a obra e o universo de Tormenta deixam muita coisa para ser explorado. Eu acho que essa nova pegada, né, essa nova série de livros da Jambô, né, com Tormenta, né, principalmente Dados Selvagens, As Torres de Winland, se você pegar as duas obras, elas são duas obras que têm uma estética gráfica muito similar. Então uhum. eu acho que eles deveriam continuar pegando nisso dali, porque é, eu sinto que a gente precisa desse. Como é que é? Desse um universo brasileiro de fantasia que seja recorrente, que continue tendo esse tipo de construção. Uhum. E, mais do que isso tudo também, eu acho que a Kali, igual você falou mais cedo, eu acho que ela é uma autora que tem a competência para, assim, muito mais do que necessária, né? Para trabalhar obras, até dentro do universo de Tormenta, com outras pegadas, igual você falou, Gore. Eu acho que, igual, por exemplo, esse livro, eu falei, fiz um vídeo recente de Tormenta para o aniversário, de Tormenta não, de Dado Selvagem. Cara, é um livro que tem aventura, tem drama familiar, tem bastante suspense também, tem um mistério no meio da parada do que está acontecendo. Então, por exemplo, uma pegada exclusiva de suspense, um livro de suspense de Universo de Tormento. Eu acho que a Kali tem competência. Uma parada mais de ação, mais porrada também, a Kali também tem condições de fazer. Uma parada mais drama de família, mais pô, de coming of age, sabe? Tipo, ela tem condições de fazer. Então, tem Sim. muita coisa para explorar e eu preciso que seja explorada, porque eu vou encher o saco, velho. Eu vou marcar jambô, eu vou mandar É, mensagem, eu preciso. eu concordo com você. E que você mesmo falou, a Kali escrevendo um mistério em Tormenta. Cara, a mansão de Zolkan, depois você
pesquisa essa aventura, ela é perfeita, né? E uma que eu acho que ela poderia incorporar também, que seria perfeita para nossa querida Eren, se chama A Vingança de Slash Calibur. É uma espada viva, com alguns poderes, que adora se meter em briga e tá procurando aventureiros, alguém para empunhar ela, para ela se vingar do cara que matou seu último portador. Entendeu? Mas ela só quer arrumar treta, essa espada. E é muito. Eu acho que essa se encaixaria muito bem, pela questão do. Você poderia ter um mistério à la Scooby-Doo, com a Uhum. mansão de Zolka. E a vingança de Slash Calibur, porque o sonho de qualquer aventureiro, especialmente a nossa pequena Eri, por ser uma Goblin ser pequena, é ter uma arma mágica. É. Ela já é briguenta. Então imagina uma arma que fala: vamos pra cima que eu tô com você. E todo mundo, pelo amor de Deus, segura essa menina, né? Pois é, não, eu não conheço as histórias, mas pela pegada que você está me falando, não só eu acho que tem muito a ver, mas eu acho que a Kali poderia escrever mesmo, porque, cara, a Kali Uhum. é uma autora muito completa. Muito bem. Bom, Chico, acho que é isso, né? Nós já falamos até, demos alguns spoilers, pessoal, mas Dado Selvagem vale muito a pena ver a obra da nossa querida Kali, né? De todo o material de Tormenta, porque você vai encontrar o autor que escreve do jeito que você quer, isso eu garanto, tá? Né? Como eu falei, Dado Selvagem, ele tem uma pegada mais cozy fantasy, mais um sítio do Pica-Pau Amarelo, mas vai desenvolvendo bem, né? Aí temos o Torre de Willa, que já é uma pegada mais Indiana Jones, Aventureiros do Bairro Proibido. Então, pessoal, deem uma olhada, não apenas o Universo de Tormenta, mas leiam, procurem para ler, se interessem, né, Chico? Porque aí Com vocês vão acabar certeza. que nem eu e o Chico, assim, com pouco espaço, né, Chico? Pois é, não, e eu acho que assim, bom, primeiro, literatura nacional, gente, não vacila, não dá mole. Você tem hoje, dentro do Brasil, gente produzindo fantasia, ficção científica, da mais alta qualidade. Inclusive, Uhum. nós temos hoje autores que você e eu já conversamos, como Renan Bernardo, sendo né, finalistas do Nebula, né, um dos maiores prêmios mundiais. Então, assim, o Brasil, ele é produtor de histórias maravilhosas, tem pessoas extremamente talentosas, e Kali é uma delas. E a Jambô tem vários outros nomes muito fodas, muito competentes. Então, Uhum. primeiro, leia autores nacionais, leia produções nacionais, eu acho que vocês não vão se arrepender. E eu acho que o universo de Tormenta como o Marcos, né, que é uma enciclopédia desse universo, mostrou muito bem aqui, tem várias camadas. Tem várias camadas. Ah, Chico, eu não gosto de um cozy fantasy, de uma parada muito leve. Eu gosto de um negócio brutal. Manda um DM pro Marcos que ele vai te falar 200 histórias do universo de Tormenta que vão ter uma mais sua pegada. Manda uma mensagem para mim que se eu não souber, eu vou procurar o Marcos e eu vou te falar também. Então assim, tem coisa pra caramba para todos os gostos. E aí entra uma parada que eu acho também que a galera não pode nunca largar esse horizonte, cara. Dentro do Brasil a gente tem essa galera, e é uma galera que está produzindo e que é acessível. Então, por exemplo, a Kali é uma pessoa que, dentro do trampo dela, da correria dela, do cara, se você comentar no post dela, ela vai, em algum momento ela vai te responder, vai falar, poxa, obrigado e tal. Então, assim, é uma galera que merece sua atenção e que vai ser recíproca com você. Então, não abre mão, você não vai se arrepender, são histórias de altíssima qualidade e de gente que eu conheço, o Marcos conhece, que são pessoas maravilhosas que merecem muito mais reconhecimento do que eles estão recebendo agora. Muito bem, é isso mesmo, Chico. Então, pessoal, a gente encerra aqui a nossa comemoração do aniversário do Dado Selvagem. Eu falei pro Chico, eu tô muito ansioso pra gente bater um papo sobre o Torres de Willa, né? Em E, breve. e aqui, né, como a gente falou que a gente já falou com alguns autores, eu quero meu direito de resposta ao Beraldo, porque ele falou que eu critiquei ele porque ele mudou o início do Véu da Verdade. Eu critiquei ele mesmo, eu ainda defendo o início original do Véu da Verdade, tá? Ele é um autor muito talentoso, mas eu continuo defendendo o início original, beleza, pessoal? Tá. Mas é isso, Chico, muito obrigado. Eu que agradeço, cara. Eu Que sou o isso. Marcos, esse é o Chico, Mutante Literário. Até a próxima. Grande abraço.